O São Paulo Futebol Clube não foi rebaixado no Paulistão de 90. Quem virou a mesa à época foi a Federação Paulista de Futebol. O São Paulo não foi rebaixado no Paulistão de 90, mas teve sim de disputar em 91, no ano seguinte, o módulo inferior do Campeonato Estadual, naquela primeira longa fase do torneio estadual. Por tabela, o São Paulo ganhou uma vantagem indevida pelo regulamento burro da Federação Paulista de Futebol e o tricolor paulista acabou vencedor de um campeonato em que havia sido, entre aspas, rebaixado. Como dizia lá em 90 o vice-presidente da entidade, o Antônio Gebran, ligado ao Corinthians, e mesmo os cartolas são paulinos, logo depois da eliminação prematura no Paulistão de 90, como mostra inclusive essa reportagem da Folha de São Paulo de 21 de junho de 1990. Mas teria ido mesmo para a segunda divisão o tricolor paulista em 1991? O Tele Santana admitiu tempos depois o rebaixamento em programas de televisão. Lembrando que naquele campeonato de 90, o Tele dirigiu o Palmeiras. O sentimento do torcedor tricolor em 90 e 91 era esse, que o time tinha caído, que tinha sido rebaixado. O dos rivais, claro, ainda mais. E de quase toda a imprensa também, por erro nosso, para variar, que não lemos o regulamento do Paulista de 90, porque lá está explícito, o São Paulo não foi rebaixado. Com Pablo Forlan como técnico, apanhando tanto quanto ele batia nas canelas rivais nos anos 70 como um lateral torturador. É fato. Mas o tricolor não se classificou para a fase decisiva do Paulista de 90 e, por tabela, teve de disputar o módulo inferior em 91. Apenas isso. Foi feio, foi vergonhoso, mas não foi rebaixamento do São Paulo Futebol Clube. O tricolor teve a felicidade e a sorte por ter sido beneficiado por um regulamento absurdo nas fases decisivas do Paulistão do ano seguinte. Em 1991, a Federação Paulista comparou bananas com laranjas e com a mesma complacência de alguns bananas de pijamas e cartolas. E o timaço do Tele Santana teve vantagem nos critérios de desempate do Paulistão contra os rivais nas fases decisivas de 91. Um erro crasso, mas não é uma virada de mesa. Não havia como ter, entre aspas, rebaixado no Paulistão de 90 o então campeão brasileiro de 1991, o São Paulo do Tele. Questão de regulamento. E vamos a ele. O São Paulo e outros 9 clubes que não se classificaram para a quarta fase do Paulistão de 1990 tiveram de disputar o módulo inferior do ano seguinte, 91, o que foi uma brilhante sacada regulamentar que desinflou aquele Paulistão de 91, repetida depois no Paulistão de 94, quando 3 anos depois o presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará, terminou a geniosa obra de deixar o campeonato estadual com apenas 16 clubes, rebaixando outros 32 que o aplaudiram e até aclamaram na reunião do Conselho Arbitral da Federação Paulista em 1994. Não sabendo aquilo que liam e não sabendo o que tinha acabado de aprovar, a própria queda de divisão, na canetada genial e maquiavélica do Fará. Mas isso depois eu explico do Paulista de 94 no próximo vídeo. Depois, no frigir das bolas a respeito do não rebaixamento tricolor em 90. O São Paulo começou o Paulistão do ano seguinte, em 91, na divisão inferior, mas não foi tecnicamente rebaixado o tricolor. Mais ou menos como acontecia a partir de 1980 na primeira divisão do Brasileirão. Os estaduais eram classificatórios para o torneio nacional, assim chamada Taça de Ouro a partir de 80. Quem não conseguisse vaga pelo estadual tinha de disputar a segundona, que era a Taça de Prata. As equipes melhor classificadas nessa segundona, nas primeiras fases da Taça de Prata brasileira, acabavam subindo no mesmo ano para a primeira divisão nacional, a chamada Taça de Ouro a partir de 1980. Um modelo que acabou inspirando o rebaixamento de 1990 para 1991 no futebol paulista. A mesa não foi virada para beneficiar o São Paulo. Apenas foi um truque, uma artimanha discutível da Federação Paulista ainda em 90, e sem saber que um grande passaria pelo vexame tricolor do time do Forlan. A sacada do Fará foi brilhante para rebaixar sem ações na justiça, inclusive a justiça comum, 10 clubes do Paulista de 90 para o Paulistão de 91. O regulamento de 1990 era claro também para os padrões brasileiros, para planejar o campeonato do ano seguinte de 91. Está lá no parágrafo 1º do artigo 5º de 90. Para o campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 91, o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a quarta fase do campeonato de 1990. E o grupo 2 será constituído pelas 10 associações restantes, entre elas o São Paulo, que não se classificaram para a quarta fase do Paulista de 90 e mais 4 advindas da divisão especial de 1990.
O parágrafo 2º é claro, para não dizer definitivo, no que há de definitivo no futebol brasileiro e, claro, no paulista também. No campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 1990, não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. Mas, a partir de 1991, ou a cada ano, haverá o descenso de uma associação da primeira divisão de futebol profissional e o acesso de uma associação da divisão especial de futebol profissional, aspas fechadas do regulamento de 90. A tal divisão especial era um dos tantos eufemismos para designar, à época, o que de fato era a segunda divisão do futebol estadual, a segunda divisão do Paulista. Para evitar problemas jurídicos, a primeira divisão era um coração de mãe de Cartola. Sempre cabia mais um voto, mais um clube na tal primeira divisão, que era inchada mesmo. É isso, não havia rebaixamento em 90 para São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos ou qualquer outra equipe em 1990 no Paulistão, como já acontecera também em 89 no Paulista de 88. Ou seja, a virada de mesa foi do Fará e logo depois, e não do São Paulo Futebol Clube. O Paulista de 91 teve na prática 4 clubes a mais, 28, que o Campeonato Paulista de 90. Mas a FPF, a Federação de Postos do Fará, já estava se preparando para o ataque final aos clubes menores, com a necessária racionalização da festa no interior paulista. No Paulistão de 92, o número de equipes que poderiam ser campeãs paulistas, campeãs estaduais, ainda era o mesmo, eram 28. Mas desta vez, 6 equipes da divisão de elite, o Grupo 1, se juntavam a apenas 2 clubes do módulo inferior, e não os 3 de 91 para os quadrangulares semifinais do Paulista de 92. Já no ano seguinte, 93, outra assoprada no interior para dar uma mordida ainda maior num futuro próximo, que seria em 94. No grupo de elite, em vez de 14 clubes, eram 16 associações, e as 6 melhores passavam para os quadrangulares semifinais do Paulista de 93. Continuavam 14 clubes no módulo inferior e apenas 2 deles se classificavam para os quadrangulares semifinais do módulo inferior. O Paulistão de 93 teve absurdos 30 clubes, mais 2 do interior chegariam à tal de elite, mas apenas os melhores sobreviveriam à foice que viria no Paulista de 94. E eles, os clubes, não sacaram isso. Disputaram o Paulistão de 94 apenas os 16 do módulo principal, o da elite, sem cruzamento de chaves, sem fase semifinal do Paulistão, com a esmola dada aos demais clubes, disso na participação da Copa Bandeirante de 94, que eu explico depois no próximo vídeo. Os cruzamentos de chaves que acabaram beneficiando o São Paulo em 1991 só voltariam a acontecer no Paulistão de 95, quando apenas o campeão, e só o campeão da segunda divisão, em 95, o Mojimirim, foi para os quadrangulares semifinais do Paulista de 95, enfrentando os 7 melhores entre os 16 da primeira turma do futebol paulista, isso em 95. No ano seguinte, 96, aquele timaço do Palmeiras venceu os 2 turnos e cancelou as finais, mas já estava cancelado desde o início os cruzamentos entre os grupos de elite e os não tão de elite assim. Não havia mais a intersecção entre as divisões do futebol estadual. Eduardo José Fará, o chefão da Federação Paulista de Futebol, o poderoso chefão, simplesmente incharam o estadual desde 90 para logo depois esvaziá-lo e contando com a anuência e os aplausos dos clubes para evitar uma longa, imensa e inacabável batalha jurídica nos tribunais. Nesse contexto, o São Paulo foi o grande vencedor e beneficiário da grande e indiscutível sacada dos cartolas da Federação Paulista em 90 e 91. Não houve virada de mesa e não houve mesmo rebaixamento em 90. Apenas mais uma feliz jogada do destino a favor do São Paulo Futebol Clube, que não virou a mesa e, para mim, por tudo isso, não foi rebaixado no Paulista de 90.